Nós vamos começar a gravar. Mas tudo bem. Então, a gente começa agora com o depoimento do senhor Diogo, primeira testemunha apresentada pela reclamada. Tudo bem, senhor Diogo? Tudo bem, vocês? O senhor me ouve bem? Sim, ouço. O senhor veio prestar um depoimento como testemunha, tá? Só pode conversar comigo e só pode responder a pergunta que a gente fizer, tá bom? Tá bom. Se o senhor não souber ou não lembrar de alguma coisa, é só falar. Só não pode mentir para mim. Se mentir, vai responder um processo e pode ser preso por causa dele, tá bom? Tá ok. Combinado? Combinado. O senhor trabalhou com o senhor Paulo? Sim. O senhor trabalhou na Messer com ele, é isso? Isso, na época era Lindy ainda. Era ali de Mas o senhor trabalhou no mesmo escritório que ele, assim, ou só na mesma empresa? Não, trabalhamos juntos. Ele era meu superior. Ah, tá. Mas vocês se encontravam diariamente ou não? Sim. Tá. Vocês trabalhavam na rua, circulando, ou trabalhavam no Não, escritório mesmo. cidade? Jundiaí. De Jundiaí. Quanto tempo vocês trabalharam juntos? Acho que um pouco mais de um ano. Lembrem que época que foi isso? Sim, foi na época do... Acho que 2013, 2014 e 2015. Entre Não 2014. lembro exatamente. Acho que foi 2014. Tá. O senhor falou que ele era seu supervisor. Sim, teve uma época que sim. Tá. Quantas pessoas tinha na equipe dele que ele supervisionava? Era 3 pessoas abaixo. 3 pessoas abaixo dele? Sim. E acima dele, como é que era? Pelo que eu lembro, tinha o gerente, depois o diretor da empresa e o presidente. Gerente da unidade, né? Não, o gerente, na verdade, não é da unidade de Jundiaí, é o gerente da área. Gerente da área, tá. Depois o diretor, depois o presidente. Isso. Entendi. E o horário, o senhor marcava horário em algum lugar? Cartão de ponto, Sim, digital? eu batia ponto. E o senhor Paulo? Acho que o cargo de coordenador não bate ponto. Não tem certeza? Não, ele não bate. Entendi. Coordenador, né? O cargo dele? Isso. Entendi. O senhor ganhava quanto, ó? Desculpa, não entendi. Na época que trabalhou com ele, o senhor ganhava quanto? Eu não sei te dizer ao certo, mas em torno de 3 a 4 mil. Tá. Entendi. E o senhor fazia qual horário lá? Das 8 às 5h30. Mas fazia esse horário mesmo ou esse era o horário contratual e acabava fazendo hora Não, extra? fazia. Fazia. Sim. E o Paulo chegava antes que o senhor? Chegava junto? Chegava depois? Como é que é? Dependia do dia. Tinha dia que eu chegava, ele já estava lá. Tinha dia que ele chegava mais tarde. Tinha dia que chegava no mesmo horário. Não era certo, não. E o horário que ele ia embora? Quando o senhor ia, ele ficava lá ainda trabalhando? A mesma coisa. Tinha dia que eu saía, ele estava lá ainda. Tinha dia que ele saía um pouco mais cedo. Tinha dia que a gente saía junto. Não era certo o horário, não. Entendi. E esse gerente aí ficava de olho no horário que o seu Paulo fazia? Não sei te responder. E o intervalo para comer? Quanto tempo que você fazia lá? 1 hora. 1 hora? Isso. O Paulo, você lembra? Sim, a gente ia junto no almoço. Vocês almoçavam juntos na época? Sim. Entendi. O Paulo contratou o senhor, ou o senhor sabe alguém que foi contratado por ele? Eu acho que quando eu estava abaixo dele, eu acho que ninguém. Entendi. Ele já mandou alguém embora, assim, da equipe?
Eu sei que ele mandou, mas quando eu não trabalhava com ele, na função que ele exercia antes de eu trabalhar com ele. Entendi. O senhor não sabe exatamente como que foi isso. Não, eu sei que a pessoa que a gente trabalhava na mesma sala, ela foi dispensada e o Paulo que dispensou. Mas como que foi, tudo o que aconteceu, eu não sei, só sei que ela foi dispensada. Paulo dispensou no sentido de ter formalizado a dispensa, entregue lá a documentação, ou É, ele decidiu, falou, vou mandar essa pessoa embora? isso eu não sei responder. Eu só sei que a pessoa saiu, ele acompanhou, como acontece normalmente quando alguém sai. Ah, O supervisor acompanha a pessoa. entendi. E me diz uma coisa, promoção para o pessoal ali da equipe dele, ele já deu alguma na época que vocês trabalharam juntos? Pelo menos para mim, não. Não sei para outras pessoas. Tá, ok. Doutora Viviane, pergunta. Excelência, eu gostaria de saber o seguinte: ele fez uma referência de que eles não trabalhavam junto, eu queria entender, mas em Jundiaí, efetivamente em Jundiaí, com o reclamante, mesmo que não subordinado ao reclamante, mas em Jundiaí, quanto tempo efetivamente eles trabalharam juntos? Ah, tá. Na mesma sala, no mesmo espaço físico? Aconteceu do senhor trabalhar no mesmo lugar que o senhor Paulo, sem ser subordinado a ele? Sim, pelo tempo que ele trabalhou em Jundiaí. Quando ele foi transferido para Jundiaí, o tempo todo a gente trabalhou na mesma sala. Ah, tá. Ele só não era seu chefe, ele foi seu chefe Isso, durante 1 ano e pouco, o que o senhor isso. falou aí. Depois que eu passei a responder para ele. Ah, tá, entendi. Pois não. Só para ficar claro, durante todo o tempo que o reclamante trabalhou em Jundiaí, desde quando ele foi transferido para Jundiaí até o final do contrato, ele trabalhou com o reclamante? Essas informações que ele deu correspondem a esse período? O senhor trabalhou no mesmo espaço físico ali, Isso. o tempo todo que o senhor Paulo esteve em Jundiaí? Sim. Tá. E esse horário aí que o senhor falou, a questão de almoço, mudou alguma coisa da época que ele foi seu chefe ou antes era igual? Antes eu não almoçava com ele. Quando ele foi meu chefe, é o período que eu sei te responder, mas antes eu não sei te responder. Mas questão de entrada e saída era igual ou era Era parecido? igual. Igual. Assim, eu não lembro de nada diferente, não. Tá. Doutora? Se ele sabe onde é que o reclamante morava? Onde que ele morava, sabe? Acho que em Cotia, Ele ia trabalhar como? de carro. Carro dele. Isso. Pois não, tá. Tá. Excelência, antes dele ser chefe da testemunha, ele também era coordenador ou não, e se ele tinha subordinados ou não, nesse período que ele não era o chefe dele? O senhor falou que o São Paulo foi chefe do senhor aí nesse 1 ano, né? Antes Sim. disso, ele estava no mesmo cargo ou era um cargo diferente? Eu lembro que ele era coordenador da parte de inventário. Uhum. Tá? A área que eu atuei junto não era essa área de inventário, era uma outra área. Mas era igualmente coordenador? Sim. Ah, tá. E nessa área de inventário, o senhor sabe quantos subordinados ele tinha? Eu acho que eram uns. Não tenho certeza absoluta, mas de 4 a 5 pessoas. Porque eu acho que, se não me engano, tinha uma pessoa que era externa. Que era externa, não, desculpa. Que trabalhava em outra unidade sem ser Jundiaí. Ah. Doutora Viviane? Pois não. Só para não interromper o senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, Excelência, o reclamante, tanto como chefe dele, ou se ele sabe quando não era chefe, ele tinha subordinados também alocados em outras unidades, ou só na unidade de Jundiaí? Ele cuidava de pessoas em outras unidades também? Então, eu só sei do período que ele trabalhou em Jundiaí, e ele tinha uma pessoa que, se eu não me engano, ficava em Curitiba, não tenho certeza. Curitiba, acho que era Curitiba, não tenho certeza, mas que ficava em outra unidade. E que ele era chefe dessa pessoa? Sim. Essa pessoa fazia o quê? Sabe, não?
Ele era analista de inventário. Ah, entendi. Curitiba é alguma sede, alguma coisa ou não? Nós temos unidades em Curitiba. Ah, tá. Não, doutor. Excelência, o gerente, o superior imediato, né, do reclamante, ficava em Jundiaí também? Esse gerente aí que o senhor falou que estava abaixo do diretor e que era chefe de São Paulo, ele ficava em Jundiaí? Olha, eu não sei te responder se ele era locado em Jundiaí, mas ele ficava meio período em Jundiaí e meio período em Alphaville. Ah, Quando eu tá. falo meio período, assim, tinha dia que ele ficava o dia todo em Alphaville e tinha dia que ele ficava o dia todo em Jundiaí. Entendi. Pois não, doutor. Excelência, quantas áreas esse gerente gerenciava? Só a área do reclamante ou ele tinha outras responsabilidades? Sabe dizer? Não, tinha outras, mas eu não sei dizer o quantas. Tá. O cargo dele era gerente o quê? Olha, eu acho que era gerente de operações. Eu não posso confirmar isso, mas o nome exato eu não lembro. Tá, ok. Pois não, doutor. Excelência, o reclamante poderia deliberar sobre férias, como concessão de férias para os subordinados dele? Inclusive o depoente, no caso? Ele definia suas férias? Sim, a gente conversava, alinhava as férias, quando que ia ser, a gente solicitava via portal e ele entrava no portal para aprovar. Desde quando eu entrei na empresa, sempre foi assim. Entendi. Pois não, doutor. Excelência, quando da admissão e demissão de pessoas, esse procedimento de ter obrigatoriamente que aprovar o reclamante também era da mesma forma? Acho que o senhor não participou nenhuma de admissão e demissão que o senhor Paulo Não, tenha participado, né? não, não, que eu me lembre, não. É que eu Tá, fiz esse excelência, serviço atrás. perfeito. Ele pode declinar o nome da pessoa que ele disse que ele acha que no começo do depoimento ele disse que o seu Paulo demitiu? Ah, o senhor falou aí que teve uma pessoa que demitiu, que trabalhava na mesma sala. Sim, Qual que é o nome dela? sim, é o Erivaldo Guerra. Erivaldo Guerra. Tá. E qual que era o cargo do Eurivaldo? Ele era analista de inventário. Entendi. Excelência, ele sabe se o reclamante alguma vez trabalhou em sábado ou Sabe se domingo? tinha trabalho de sábado lá? Como é que é? Não, assim, a minha parte, eu participei de um projeto, inclusive enquanto eu respondia para o Paulo, e por causa desse projeto, alguns dias eu fui trabalhar de sábado para dar treinamento para motorista, mas não é, no dia a dia não é comum, tá? Foi só durante o período do projeto. Nesse período do projeto, o Paulo trabalhou aos sábados também? Não, ele não participou do time do projeto. Ah, tá. Pois não. Excelência, durante esse período que ele trabalhou com ele em Jundiaí, acontecia do seu Paulo trabalhar em outras unidades da empresa, dele viajar para outras unidades, ou dele ficar em Barueri, mesmo estando em Jundiaí? Havia essa flexibilidade ou não? Ou de trabalhar direto da casa dele, coisas do gênero? Pois não, seu Diogo, sabe? Em outras unidades, não, mas em Barueri, sim, na unidade Alphaville, algumas vezes ele trabalhou de Alphaville, sim. Podia trabalhar na casa dele, acontecia dele trabalhar direto da casa dele e não ir para a unidade? Olha, em casos esporádicos apenas, mas normalmente a gente não tinha prática de home office na época. Acho que nada mais, Excelência, estou satisfeita, obrigada. Doutor Fernando? Excelência, eu gostaria que o testemunho informasse qual que era o nível no qual ele foi contratado, se ele era júnior, pleno ou sênior. Pois não, seu Diogo. Olha, no meu cargo eu não tenho esse nível. Eu sou analista de projetos e processos, mas eu fui contratado como pleno já.
mas se você olhar na descrição de carga, não tem essa diferenciação. Entendi. Pois não. Excelência, gostaria de saber se a testemunha ela participou de um projeto junto com a funcionária Jéssica de Almeida Moraes, relativo a um aplicativo para automatização de entrega de cilindros. E que ano foi isso? Sim, foi o projeto que eu comentei agora há pouco. Esse que o senhor falou que deu treinamento para motorista? Isso, foi 2014 ou 2014 ou 2015. Uhum. Perfeito. E nessa época, esse projeto te fazia serviço de rua em função dele? Sim, como a gente era do time do projeto, a gente viajou para várias unidades para dar o treinamento. Então, Durante a semana ou final de semana? quando precisa, como a nossa operação é 24 horas, que a gente entrega líquido para hospital, por exemplo, algumas vezes a gente tinha que ir aos finais de semana para dar treinamento para esses motoristas. Uhum. Entendi. Excelência, e ele precisava viajar e fazer visita às filiais nesse momento, para dar o treinamento? Como Acho é que que era ele a já rotina falou, dele? né? O senhor falou que ia Não em ficou outros claro, filiais. não ficou muito claro, Excelência. Sim, eu viajei para algumas unidades, sim. E qual que era a frequência das viagens, Excelência? O senhor viajava... O senhor estava lá, né, no escritório de Jundiaí, precisava sair para fazer esses serviços. Numa semana aí, trabalhando de segunda a sexta, padrão, quantos dias o senhor ficava em Jundiaí e quantos dias estava na rua aí, divulgando esse trabalho novo? Durante a implementação do projeto, eu devo ter ficado 2 meses direto viajando. Tá. E o senhor lembra, o projeto foi 2 meses só, foi mais? Não, o projeto foi mais, mas viajando para dar o treinamento foi esse período. Ah, tá. O resto do período o senhor esteve na unidade. Sim. Entendi. Excelência, em relação ao portal, ele mencionou que ele entrava no portal para o Para fazer o reclamante, pedido de férias. ele entrou no portal para fazer o pedido de férias, né? Mas ele fez o pedido e era aprovado por um terceiro? Ou o próprio Paulo, o próprio reclamante que aprovava? Não ficou claro para mim isso. O senhor sabe dizer quem que... Ele já respondeu, mas tudo bem. O senhor sabe dizer quem que aprovava o pedido? Isso aparecia para você? Ele é encaminhado para o superior imediato. Então, no caso, para o Paulo mesmo. Mas o senhor sabe se dele já vem aprovação ou se sobe para mais alguém isso? A aprovação é direta. Tá? Ele aprovando, eu já recebo o comunicado que as férias foi aprovada. Entendi. Pois não, doutor. Excelência, com relação ao funcionário Erivaldo Guerra, que ele falou que foi demitido pelo Paulo, pelo reclamante, eu gostaria de saber se ele executou a demissão Na ou se verdade, doutor, essa pergunta eu já fiz. O senhor viu no começo do depoimento? Que eu perguntei para ele, ele também não ficou decidiu muito claro, demitir ou ele... Não, ficou claríssimo, doutor, tá lá, depois o senhor vai ver na gravação. Perguntei para ele se se o reclamante, Paulo, decidiu a demissão ou simplesmente executou. Ele disse que o que ele sabe é que o reclamante acompanhou a demissão, que é o processo que todos os supervisores faziam. Então, ele não falou Sim, mas se foi uma esse escolha acompanhar do Paulo. seria decidir, Excelência. Para mim não ficou claro isso. Poderia esclarecer? Sim, eu não tenho esse conhecimento, porque é uma Só que ele decisão já que respondeu não lá cabe a atrás, mim. doutor. Ele já respondeu exatamente isso. Mas, pois não, doutor. Mais alguma? Excelência, essa demissão coincidiu com a mudança de coordenação da área de inventários? Por que a pergunta, doutor? Não entendi. Por gentileza, Excelência, eu gostaria que fosse feita a pergunta. Não, mas me justifica a pergunta, doutor. Porque houve, Excelência, porque houve uma mudança para outro coordenador, Excelência.
E esse coordenador, e houve um momento de transição na empresa, no qual o Rafael Rizatti, não sei se ele poderia mencionar a respeito. Sim, mas qual a relevância, doutor? Porque a testemunha não falou que foi o senhor Paulo que fez a demissão. Sim, eu gostaria de saber se ele sabe informar se o Erivaldo ele não concordou em trabalhar com o Rafael Rizatti. O senhor sabe isso? Não, pelo que eu sei, acho que a demissão foi inclusive antes dessa transição. Pois não, doutor. Excelência, antes da... Só um segundo, Excelência. Perfeito. Se eles saberem informar, Excelência, se a transferência para Jundiaí foi provisória ou foi definitiva? Quando o Paulo veio para Jundiaí, ou foi para Jundiaí, no caso, ele foi com a ideia de voltar para Barueri, né, que ele trabalhava, Alphaville, né? Isso. Ou foi para ficar em Jundiaí mesmo, o senhor sabe? Não sei. Não sei porque eu passei a conhecer o Paulo quando ele foi para Jundiaí. Tá. Pois não, doutor. Excelência, se a testemunha sabe informar qual que era a política da empresa caso o funcionário não aceitasse uma transferência? Já te ofereceram alguma transferência? Não. Conhece alguém mais próximo, assim, que teve que recebeu uma oferta nesse sentido? Sim, eu conheço algumas pessoas que foram transferidas de unidade, sim. O senhor sabe se elas poderiam declinar? Falar, não quero transferência, quero ficar aqui. Não sei como funciona essa negociação. Tá, doutor, ele não sabe. Pois não. Perfeito. Se a testemunha, Excelência, sabe informar se foi dada uma ajuda de custo ao reclamante para deslocamento? O senhor sabe se ele recebeu isso? Não sei também. Pois não, doutor. Um segundo só, Excelência. Ele falou que, eventualmente, Excelência, havia o trabalho além do horário e que o reclamante também, eventualmente, sairia antes do horário, né? Foi o que ele falou no começo. Uhum. Eu gostaria de saber, nas hipóteses em que o reclamante estendia a jornada, até que horário ele costumava ficar? O senhor já presenciou ele... É que o senhor saía sempre às 17h30, o senhor falou, ou não? Sim. Quando precisava de ficar um pouco mais tarde, como eu bati a ponta, tinha a marcação de hora extra. Mas... Qual foi o horário mais tarde que o senhor já ficou? Eu não lembro, mas provavelmente foi durante o projeto. Eu devo ter ficado até umas, não sei, 8 horas, mais ou menos. Mas durante o período do projeto apenas. Fora isso, não teve um período longo assim, não. Esse período do projeto seriam aqueles 2 meses? Sim. Até um pouco mais, porque... Período... porque durante os 2 meses que eu estava viajando, eu dava treinamento. Então, eu precisava aguardar que eu tivesse todos o pessoal lá para dar o treinamento. Entendi. Antes disso, a gente estava fazendo os testes de implementação. Então, a gente tinha que fazer todos os testes para garantir que estava tudo certo. Então, tinha dia que passava do horário, sim. Mas isso era fora, não era na unidade de Jundiaí? Não, antes do período da viagem, sim, que é fora, mas no período de Jundiaí, quando a gente estava fazendo os testes em Jundiaí, tinha dias que a gente passava do horário, sim, mas não era frequente. Qual o horário mais tarde que o senhor já viu o Paulo lá, lembra? Não lembro. Pois não, doutor. Excelência, nesse momento que ele se afastou da empresa para trabalhar nesse projeto, que ele ficou fora, o trabalho dele... Ele estava trabalhando pela empresa ainda. Não, pela empresa, sim, mas é que ele ficou fora fisicamente de Jundiaí. Uhum. Quem assumiu o trabalho dele, o restante do trabalho deles? Eu não entendi a pergunta. Quem teria assumido o trabalho dele, Excelência? Ele tinha outros afazeres? O seu trabalho lá na empresa, quem que fazia? Eu continuei fazendo algumas coisas, porque eu tinha o tempo para fazer algumas coisas ainda,
mas foi absorvida pela equipe. Algumas outras coisas que não tinha tempo de fazer, a equipe absorveu. Tá, pois não. E, inclusive, ele fala equipe, mas inclusive o reclamante, Excelência, ou não? Sabe se o Paulo fez serviço seu? Sim, além de mim, era ele mais 2 pessoas, então não tinha como só 2 pessoas conseguir fazer tudo, né? Entendi. Pois não, doutor. Excelência, nada mais, eu só gostaria de fazer um requerimento de acariação da testemunha, né? Dada a contradição que houve o depoimento dele com o do gerente, a segunda testemunha do reclamante. Nossa, mas o senhor ouviu lá no Rio de Janeiro, é isso? Sorocaba. Foi no Rio e no interior de São Paulo. Sorocaba, o gerente em Sorocaba. Sorocaba. Mas essa testemunha não está nem aqui, doutor. Ele está em Sorocaba, Excelência. Sim, mas ele não está nem na minha sala de espera, nada. Sim, mas eu gostaria que constasse esse requerimento, Excelência. Pode ser feita uma audiência extra para fazer a acariação. Não, mas aí perde o efeito, né? Porque a acariação tem que ser na hora, as testemunhas têm que estar ali presentes. Excelência, mas meu cliente não pode ser prejudicado. Doutor, eu consto o requerimento e o indeferimento, tá bom, doutor? Que protesto, Excelência. Eu vou encerrar o depoimento do senhor Diogo, então. O senhor está dispensado, tá? Muito obrigado, viu? Eu volto para outra sala? Não há necessidade. Pode desconectar, tá tranquilo. Eu já vou parar a gravação aqui, tá tudo certo. Tá certo. Obrigado, pessoal.